Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de React. Antes de entrar no assunto de fato dessa aula, que são os props, eu vou dar uma repassada no que a gente viu na outra aula que não coube no outro vídeo. Antes da gente começar também, alterem no arquivo de vocês aí a extensão de .js para .jsx, que essa é a extensão oficial do React. Pode ver até que o Visual Studio Code já reconhece. Então ele, em questão de desenvolvimento, ele facilita a nossa vida. E é a extensão oficial mesmo criada pelo React. Tá? Provavelmente, se ele der algum erro aqui no console, é só vocês parar e dar um npm run dev novamente. Porque às vezes ele não, quando você altera a extensão do componente, às vezes no Webpack ele dá algum erro, mas é só reiniciar o Webpack que ele vai funcionar. Mais um ponto, como a gente estava falando, essa aqui é a nossa escrita de componente que vocês aprenderam. Mas não precisa ser dessa forma, porque essa estrutura de classe é normalmente usada para componentes mais complexos. Esse class é uma palavra-chave, uma keyword do JavaScript, que ele é uma estrutura nova. Mas vocês podem ver aqui no bundle da nossa aplicação, no final das contas ele é só uma função que precisa ter um retorno dentro dela. Tá? Então, como eu já falei, essa estrutura de classe vai ser utilizada em componentes mais complexos. Mas se for um componente simples, que só tem um retorno de um HTML, que não tem nenhuma lógica dentro dele nem nada, eu posso vir aqui. Esse componente aqui também nem vai ser usado, vou retirar ele para vocês verem, que é mais simples. Vou dar um export default props, que eu já vou falar um pouquinho. E aqui já vou usar o arrow function. Se vocês não sabem, o arrow function, tá? Ele já tem um retorno, implícito dentro dele. Então, se eu vim aqui e retornar, se estiver dentro aqui da mesma linha, eu não preciso criar um corpo, porque ele já tem o return e o próprio corpo dessa função dentro dele. Se eu vim aqui hello world, tá? Beleza. O export default com arrow function dessa forma, ele já cria a função, já dá mesmo sem eu declarar nenhum nome explicitamente, ele já declarou um nome para essa função, já deu o export com o corpo da função e tudo mais. Então, um componente React ele nada mais é do que uma função JavaScript que dentro dele precisa ter um retorno. Normalmente vai ser um HTML ou alguma lógica que você utilizar ali, mas por padrão ele vai ser um HTML. Tá? Aqui, para melhorar um pouquinho a nossa estrutura, aqui dentro de app eu vou criar uma pastinha nova chamada main, que aqui app.jsx. Esse app vai ser um agrupado dos nossos componentes, das nossas configurações de rota que a gente vai ter mais para frente. Então é mais por estruturação que mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor, mas só por quesito de estruturação, para não ficar dentro do index esse tipo de configuração, esse tipo de declaração de componente. Eu vou até tirar o hello world daqui. Peraí. Antes eu vou escrever aqui, né? Como eu já disse, uma função. Esse const com arrow function dessa forma é uma declaração nova do JavaScript, tá? Que entrou agora no ES6. Export, tá? Criei aqui a função e já dei um export nela. Como eu estou usando assim com colchete, eu preciso declarar. Isso aqui é só o corpo da função. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa, declarar uma outra função. Posso declarar, como eu falei, outra função, funcionou, né? Retorno, por exemplo, aqui, né? Escrevendo no padrão do arrow function, essa função vai ter um retorno. E aqui já tô viajando. Desculpa aí. Entendeu? Então aqui o colchetes aqui é só o corpo da nossa função. Então aqui eu posso escrever qualquer lógica, fazer qualquer coisa aqui em cima.
mas o que vai retornar, o que vai fazer o nosso retorno do nosso componente é o que tiver dentro aqui do return. Então aqui em cima, fora, eu posso fazer alguma lógica, alguma coisa, declarar outras funções de apoio. Aí aqui dentro sim, que eu vou fazer o return dos nossos componentes, dentro do return. Aqui eu vou importar o nosso Hello World. Como eu já falei, aqui vai ser um agrupado, né, uma configuração, um agrupado dos nossos outros arquivos principais. Aqui vai ser o ponto de entrada para o index. Ele só vai herdar tudo que está aqui. Então, configuração de estilo, né, de CSS, tudo ele vai sair daqui. Mas para frente a gente vai ver. Então, por enquanto aqui eu só vou dar um return do Hello World. Vou até... Bom, vou deixar assim mesmo. Aí aqui, em vez do Hello World, eu vou importar o app. Pá. Apanhando aqui. Isso. Importou o app aqui, dentro do index, salvei aqui. Beleza? Funcionou da mesma forma. Como eu já falei, aqui vai ser só um agrupado. A gente mais para frente vai deixar esse arquivo um pouquinho mais extenso. Aqui no index, a gente já vai praticamente parar de mexer. Ele só vai herdar do nosso app, renderizar ele. E aqui no nosso app que vai ter todas as configurações, todos os outros imports que a gente vai fazer no futuro. Tá? Agora vamos lá. Falando de props. Props é basicamente tudo que a gente passa como propriedade de um componente para o outro. O props, ele nada mais é a palavra props, que a gente escreveu aqui como parâmetro para essa função. Ele nada mais é do que uma convenção. Eu poderia ter escrito qualquer outra coisa aqui, mas por convenção o React assumiu esse nome props porque ele já é uma indicação do que é as propriedades que a gente vai passar de um componente para o outro. Então esse props nada mais é do que as propriedades que vai ser transmitida dos componentes pai para os componentes filhos. Nesse caso aqui, tudo que eu passar aqui via parâmetro nessa chamada, por exemplo assim, quero passar um text. Olá. Aqui, para ser acessado, eu vou deixar esse Hello World, mas eu vou abrir o corpo aqui de uma função, que eu vou fazer uma chamada aqui fora do HTML, dando um console log no props. Se eu vim aqui, props, então nada mais é do que um objeto onde eu vou passando parâmetros que vai ser recebido no componente filho. Tá? Bem simples, basicamente é isso. Eu posso vir aqui e trabalhar isso do jeito que eu quiser. Eu posso trabalhar, vamos supor, com Redux. Eu vou pegar no componente pai aqui, vou fazer uma chamada, pegar todos os dados. Aí esses dados eu vou passar para o componente filho via props. Tá? Eu vou passar um objeto com um JSON lá, com os dados. Então isso é para organizar a aplicação, para ficar tudo bem componentizado, para não ter um componente que faz todas as chamadas, já trata os dados. Não, aqui você vai ter tudo bem organizado. Começa bem simples, assim como uma simples string, mas no final das contas vai virar chamadas, né? Chamadas AJAX e os dados JSON. Então, como é um objeto, se eu acessar a propriedade dele aqui, text, salvando, beleza? Essa é a função do props, tratar as propriedades que outros componentes, pais ou a gente vai ver mais para frente outros tipos de situação, mas é basicamente o que o componente pai passa para o filho, para organizar melhor, para ter uma hierarquia de componente. Aqui eu poderia passar qualquer coisa, poderia passar functions, poderia passar número. Isso aqui é só para explicar, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha de listagem. Eu sei que você deve estar pensando, listagem, mas isso tem em todo lugar e tal. Mas, querendo ou não, ela é muito útil para a gente começar esse tipo de aplicaçãozinha de to-do list. Ela é uma aplicação extremamente útil para a gente aprender, principalmente quando vai começar a usar state, props. Então, eu sei que vocês devem estar pensando, mas to-do list e tal. Ela é a porta de entrada para o React ali, para trabalhar o state e tudo mais. Aí depois disso a gente vai partindo para outras coisas, lógico, mais avançadas, saindo do to-do list, porque é uma coisa que todo mundo faz.
mas é para de fato aprender e até às vezes em entrevistas de empresa, as pessoas dão um to-do list para fazer, faz um to-do list e me apresenta depois, tal. Então, querendo ou não, por mais que seja uma coisa bem clichê, todo tutorial passa to-do list, mas é um mal necessário que vai ser bem útil para vocês. Então, na próxima aula a gente vai desenvolver uma aplicaçãozinha já, trabalhando com o state da aplicação, e vocês vão entender melhor o props aí e tudo mais. Tá? Bom, é isso aí. Na descrição eu vou deixar um link aí do meu site. Lá tem um formuláriozinho de inscrição para vocês se inscreverem lá na minha lista de newsletter. Então, se sair algum vídeo novo, se eu tiver alguma publicação, alguma novidade aí do mundo do React para passar para vocês, pode ter certeza que eu vou mandar aí nessa newsletter aí. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.